Olá, igreja! É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse domingo de manhã. Vamos todos nos levantar, nos soltarmos e vamos louvar a Deus com o nosso coração, com o nosso espírito, que é essa adoração que o nosso Deus merece, amém? Amém. Hoje eu louvo a Ti, Senhor, por tudo que tens feito em minha vida. Quando ainda pecador, olhou-me com os olhos de amor. Muitas vezes te fiz triste, mas o Teu amor insiste em mostrar na cruz o Teu perdão. Quero Te adorar por me libertar, derramando o Teu amor no meu coração. Quantas vezes sem que errei, sem ter Tua palavra na lembrança, fraco pra fazer o bem, pensava não haver mais esperança. Muitas vezes te fiz triste, mas o Teu amor insiste em mostrar na cruz o Teu perdão. queremos Te adorar. Quero Te adorar por me libertar, derramando o Teu amor no meu coração. Quantas vezes sei que errei, sem ter Tua palavra na lembrança, fraco pra fazer o bem, pensava não haver mais esperança. Muitas vezes te fiz triste, mas o Teu amor insiste em mostrar na cruz o Teu perdão. Quero Te adorar por me libertar, derramando o Teu amor no meu coração. Quero Te adorar por me libertar, derramando o Teu amor no meu coração. No meu coração, no meu coração, no meu coração, no meu coração. Bom dia, queridos irmãos. Eu quero apresentar para vocês o Anderson e a Andréia. Ele já tem estudado a Bíblia já faz um ano. Ele começou a estudar a Bíblia com o Roberto, depois com o Ed, que agora estão na igreja de Belo Horizonte, mais o Leandro e o Gustavo, depois também com o Wagner, o Edgar. E nesse ano que eu tenho acompanhado esse estudo, assim, no tempo que eu estive, eu vejo assim, grandes mudanças do poder do Evangelho na sua vida, você respondendo à graça de Deus, mudando o seu caráter, o seu coração, mudando o seu casamento. Então eles se casaram na semana passada, para a glória de Deus. Tiveram muitas mudanças. Então, um momento de muita celebração para a igreja em casa no Wagner de Tainá. Falando um pouquinho da Andréia, resumidamente, ela é uma mulher forte, determinada, e ela tem os objetivos dela e ela chega até o fim, né? Então, ela é uma mulher que ela se batizou em um outro ministério, né? Então ela tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, e a gente fez os estudos com ela só para ela entender um pouquinho do nosso passo a passo, e ela participou de todos os estudos, e ela tem consciência de que o batismo dela valeu desde 2015, que foi o dia que ela se batizou, o ano que ela se batizou. Então agora ela vai ser apresentada para a igreja, né? E hoje o esposo dela vai ser batizado.
e que a gente possa recebê-los, né? Eles, a família deles, muito bem no nosso ministério, né? Na Igreja de Cristo. Amém. Então nós já fizemos as perguntas para eles, então agora o Anderson vai ser batizado. Amém. Cante a Deus o seu louvor e seja alegre o seu cantar. Que grandes coisas Deus tem feito, com gratidão venho aclamar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas e os rios e juntos cantem de alegria aos montes. Cantem. Sua vitória é completa. Sua vitória é completa. É tão leal em seu amar. E ao som de instrumentos vamos todos exultar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas e os rios e juntos cantem de alegria aos montes. Cantem. Deus é nossa esperança, sua mão vem nos salvar, e com toda a confiança ao Senhor vou me entregar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas e os rios e juntos cantem de alegria aos montes. Vou pedir a banda para parar aqui um pouquinho. Cantem. E a gente vai. Deus é nossa esperança. Vamos juntos, irmão, você em casa, juntos? Deus é nossa esperança, sua mão vem nos salvar, e com toda a confiança ao Senhor vamos junto, vamos banda. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas e os rios e juntos cantem de alegria aos montes. Cantem.
foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga, Cordeiro, que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ouvindo teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, imperiosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Olá, esse é o momento da Santa Ceia do Senhor.
Eu quero compartilhar com vocês a escritura que está em Mateus 4, do versículo 1 ao 3 e do versículo 10 ao 11, que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Bom, nós estamos vivendo num momento de quarentena, né? E aqui nós vemos que Jesus, ele passou por um período de 40 dias e 40 noites jejuando. E nesse período, ele foi muitas vezes tentado pelo diabo. Mas nós vemos que Jesus não somente venceu as tentações que ele sofreu, mas também ele venceu o próprio diabo e a morte, para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando a nosso Deus e confiando nas suas promessas. Que nesse momento da Santa Ceia, nós possamos lembrar de Jesus, onde ele nunca se deixou levar pela tentação, onde ele, desde o início do seu ministério, ele lutou e venceu as tentações por nós. Talvez nesse momento, nesse período que nós estamos vivendo, você também deve estar sofrendo por muitas provas, deve estar passando por muitas provas e muitas tentações. Mas que a gente possa seguir o exemplo do nosso Mestre, não deixar que as tentações nos vençam, mas que nós possamos vencer cada uma delas também. Que a nossa resposta possa ser como a de Jesus, a gente possa responder de uma maneira dando glórias a Deus, adorando o nosso Deus e prestando culto somente a Ele. Amém? Bom dia, irmãos, bom dia, amigos que nos escutam nessa manhã. É uma alegria muito grande a gente poder estar unido e reunido em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento que nós estamos aqui juntos para falar de nossas ofertas, e eu gostaria então de que nós pudéssemos nos despojar de todos os nossos preocupações e sentimentos que não que nos impedem de ter um coração que agrada o nosso Deus, e que nós possamos agora ler em 2 de Reis 17, do 7 ao 16. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor
fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém. Então, com essa escritura, eu me sinto muito inspirada, porque Elias, ele deu uma ordem para ela, que ela confiasse naquele momento, que se ela fosse e fizesse o pão, que não faltaria na casa dela nada, nem o azeite e nem a farinha. E essa mulher, ela confiou no que Elias, o servo de Deus, estava dizendo, né? Ela obedeceu, ela não resmungou, ela não reclamou, e ela foi lá e teve a atitude que agrada a Deus, que agradava a Deus. Ela fez o pão e ela deu a Elias, e Deus cumpriu a promessa dele na vida dela, de que não faltaria a farinha e que não faltaria o azeite. E assim, irmãos, com esse mesmo sentimento e esse mesmo coração, eu quero encorajar cada um, né, a dar sua oferta com a confiança de que não faltará na sua casa o azeite, não faltará na sua casa a farinha, porque Deus é um Deus poderoso e é um Deus que cumpre suas promessas. E quando nós confiamos nele, no poder dele, ele sempre vai honrar o amor dele e a promessa dele em nossas vidas. Então, dê suas ofertas pensando no coração que Elias teve de confiar em Deus. Quando Deus disse para Elias, vá, ele foi. E quando Elias disse para a mulher, vá e faça o pão para mim, que sua vida, que vai dar tudo certo na sua vida, ela também obedeceu. Então, eu quero animar e quero te encorajar a fazer o mesmo nas suas ofertas. Confie em Deus e dê suas ofertas com todo o seu coração, confiando que Deus é poderoso em nossas vidas, na sua vida, na minha vida, e que Ele está para sempre nos abençoar. Vamos fazer uma oração agora. Nosso Deus e Pai, agradecemos por este momento e pedimos Tua graça e misericórdia. Que nesta manhã o Senhor possa nos abençoar a ter o mesmo coração de Elias e desta viúva. Que o Senhor possa abençoar, que nossas casas vão estar sempre supridas, Pai, com Teu amor, com Tua bondade e misericórdia. Que não faltará nada nas nossas vidas, nem nas nossas casas, e que sempre, Senhor, o Teu templo será abençoado, porque nós vamos ser fiéis a Ti, Senhor. Fica conosco, nos abençoa neste dia, abençoa o Teu povo e Tua igreja, Senhor. Fique com nossos amigos e familiares também, e que cada um de nós possa confiar e crer que o Senhor está conosco em todo tempo e lugar e em tudo que precisarmos. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Eternus Creator, fill me just
Bom dia a todos, é uma alegria poder novamente estar juntos para celebrar com o povo de Deus esse domingo especial. Então, acabamos de assistir um vídeo onde retrata uma guerra. Esse filme, a cena desse vídeo, nós tiramos de um filme onde eles tentam relatar o período das cruzadas. Então, e qual era o propósito das cruzadas? Eram tropas que a Igreja Católica formou para invadir Jerusalém, para tirar do domínio dos muçulmanos. Então, essa guerra durou vários anos e muitas pessoas derramaram seu sangue, lutaram com coragem, lutaram por uma causa, porque eles entendiam que Jerusalém era a cidade do Deus eterno, Jerusalém era a cidade do povo de Deus. Então eles iam para a guerra para poder recuperar a cidade de Jerusalém do domínio muçulmano. Então, e hoje nós vamos falar sobre uma guerra. Bom, quem gosta... O tema da minha aula é a antiga guerra entre o bem e o mal. Eu tirei esse tema de uma música que nós cantamos, que diz mais ou menos assim: essa antiga guerra entre o bem e o mal tem levado à crise todo homem mortal. O rico e o pobre, do norte e do sul, o primeiro não difere do último. Dinheiro, problemas, engano e prazer têm deixado Deus distante do seu viver. Então vivemos um período, um tempo de guerra. E são tempos sombrios, tempos escuros, tempos incertos. A ambição por riqueza, ela é mortífera.
estamos vivendo em um mundo em guerra. Mas essa guerra não é travada com espadas e lanças e flechas. Ela não é uma guerra visível. A guerra que vivemos hoje não é entre o capitalismo e o comunismo, mas é entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado, entre a verdade e a mentira, entre a justiça e a injustiça. O campo de batalha onde essa guerra é travada é na mente e no coração humano. Esta guerra, ela é invisível. Ela acontece no interior, na alma de cada um de nós. Essa guerra começou no céu e ela foi transferida para a terra. E nós vamos estudar hoje na palavra de Deus um pouco mais sobre esse assunto. Então vamos ler Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao 9. A Bíblia diz assim: houve então a guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse significa revelação ou desvendamento. Neste livro, Jesus revela ao seu servo João a história da civilização humana. A Bíblia aqui relata uma guerra travada nos céus entre o arcanjo Miguel e os seus anjos e o diabo e os seus anjos. Isso para mim é um grande mistério, eu sei que para você também. Como se deu essa guerra? Por que ela começou? A Bíblia deixa alguns sinais para nós de que essa guerra que começou no céu e foi transferida na terra, começou por causa do orgulho, da rebelião do diabo em relação a Deus. E ele conseguiu influenciar 1/3 do céu para lutar ao lado dele. A Bíblia fala que nessa guerra houve um lado vencedor. A Bíblia diz que Miguel e os seus anjos derrotaram o diabo e os anjos dele. Esse grupo que foi derrotado foi lançado na terra. E a Bíblia também toma o cuidado de descrever que o diabo, ele é enganador, ele é sedutor e ele é destruidor. O objetivo dele neste mundo é destruir, é provocar o caos, a desordem, a desunião, é provocar o conflito, é lançar dúvidas em nosso coração em relação a Deus, em relação a Cristo, em relação ao amor que Deus tem por cada um de nós. E o início dessa guerra a gente pode perceber lá no início da criação. No livro de Gênesis, no 1º capítulo, a gente pode ver que o Criador prepara a terra para que o ser humano pudesse viver, pudesse desfrutar de sua companhia, de uma comunhão com o Criador. Deus preparou um planeta perfeito, um lugar perfeito. E esse
que foram criados, essas criaturas que foram criadas, viviam em harmonia com o seu Criador. Mas no 3º capítulo de Gênesis é descrito o início da grande guerra. Aqui na terra, o inimigo, o sedutor e enganador procura confundir a mente e o coração de Adão e Eva, com o objetivo de enganá-los, de destruí-los e também de fazer com que a criatura fosse desleal ao seu Deus, ao seu Criador. Depois dessa queda, o casal é expulso do paraíso e passaram a se estranhar. E assim também aconteceu conosco. Começaram a lutar um contra o outro. Mas essa guerra, Deus tem um propósito. Deus, que é o Criador, Ele também tem a solução de como resolver esse problema da queda. Em toda a história, amigos, irmãos, tudo que Deus criou, tudo que Deus planejou, tudo que Deus faz, tem como objetivo principal manifestar a glória dele na terra. A Bíblia fala que toda a terra vai se encher da glória de Deus. E podemos perceber através da natureza, através da criação, como é belo a natureza, como as coisas foram feitas de uma forma perfeita. Tudo funciona de forma perfeita. E Deus está no meio dessa guerra. E Deus tem como propósito manifestar o seu amor por meio de Jesus a toda a raça humana e atrair essas pessoas para perto dele. E eu gostaria de falar de um dos últimos capítulos da nossa história, da história da civilização humana. Vamos para Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 e 21. Acompanhe aí na sua Bíblia, vamos ler juntos. Apocalipse 19, do 11 ao 21, a Bíblia diz assim: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho de furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comer carne de reis, generais e poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado
o que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre. Os demais foram mortos com a espada, que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne dele. Vemos aqui uma cena impressionante. Sabemos que Apocalipse, o tema central do livro, é a figura de Jesus Cristo. Ele aparece como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é apresentado também como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse texto de Apocalipse 19, nós vemos um grande culto no céu. O céu celebra a vitória do Cordeiro contra os seus inimigos. Se você perceber aí, Apocalipse capítulo 19, no versículo 1, a Bíblia diz assim: depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus. Na visão de João, ele vê uma grande multidão que gritava em alta voz: Aleluia! Essa palavra aleluia significa louvai a Deus no mais altos céus e glória a Deus nas alturas. Então a gente percebe aqui no livro um culto de adoração a Deus, onde as criaturas ali no céu estão louvando a Deus, dando honra e glória a Ele e ao Cordeiro. Eles celebravam a glória e o poder de Deus. Eles celebravam a justiça e os juízos de Deus. Eles celebravam a vitória do Cordeiro sobre o sistema do mundo, sobre a luxúria, a prostituição, a imoralidade, a corrupção e a ostentação. Eles celebravam também, aqui no versículo 11 do capítulo 19, João fala: eu vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. O céu está aqui celebrando a vinda triunfal de Jesus Cristo para travar a última batalha com a raça humana, com o mundo aqui embaixo. Os céus, com gritos de aleluia, celebram a justiça de Deus por meio daquele que é chamado fiel e verdadeiro. Então, amigos, irmãos, temos um Jesus fiel e verdadeiro. Temos um Jesus todo-poderoso. Temos um Jesus que se compadece dos fracos. Temos um Jesus misericordioso. Mas aqui nós vemos Jesus vindo do céu, cercado de poder, para fazer justiça na terra. Ele vem para prestar contas com cada um de nós. E eu gostaria de perguntar para você: você está preparado, preparada para esse grande dia? Olha, Deus tem agido por meio da pandemia, por meio desse vírus que tem cefado a vida de muitas pessoas no mundo.
Aqui no Brasil, mais de 4.000 pessoas já morreram. E nós poderíamos estar nessa estatística. O que eu tenho pensado sobre a pandemia, sobre esse período, é que a vida é como um sopro. A nossa vida é breve. Eu nunca pensei que eu passaria tantos dias fechado dentro de casa. Hoje pela manhã eu estava pensando na vida de Elias, quando Jezabel ameaça ele de morte, e o Elias foge e entra numa caverna, e lá ele fica deprimido, ele fica angustiado, porque ele foi ameaçado de morte. Mas ele foi para a caverna, porque Deus permitiu que ele entrasse naquela caverna. E a caverna era um lugar indesejado. Ele não gostaria de estar lá. Eu também não gostaria de estar dentro de casa, sem poder abraçar vocês, meus irmãos, sem poder reunir a família, todo mundo para comer juntos, fazer churrasco. Eu gostaria de poder comemorar aniversário junto com a família, fazer bolo, cantar parabéns. Mas nos últimos dias a gente não tem conseguido fazer essas coisas. E a gente está dentro de casa, a maioria de nós. Parece que a gente está dentro de uma caverna. Mas se você vê na história da Bíblia, vários homens tiveram em algum período da sua vida num lugar indesejado. A gente vê o próprio Daniel sendo jogado na cova dos leões. Daniel não queria ir para a cova dos leões. A cova dos leões era um lugar indesejado. Mas o Daniel foi jogado lá. E ele era um homem de Deus, era um servo de Deus, e ele foi para lá injustamente. A gente vê o exemplo também de José do Egito. José do Egito foi assediado pela mulher de Potifar, foi condenado e foi preso injustamente, e foi para a cadeia. Ele não gostaria de estar naquela cadeia, era um lugar indesejado. Mas é interessante a gente ver como na história do povo de Deus, na história dos homens e de Deus, a gente percebe alguns períodos onde Deus leva esses homens ou permite que eles sejam levados para lugares que eles não gostariam de estar. E nós estamos também vivendo um período assim. Hoje, no versículo 12 aqui de Apocalipse, capítulo 19, João fala assim: seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Olha, eu não sei você, mas olha, essa visão é assustadora. João vê um Cristo com olhos parecidos como chama de fogo. Já pensou você ver alguém assim? E o que significa isso tudo? Que os olhos de Jesus enxerga os porões da nossa alma. Nós não podemos esconder nada de Cristo. Seus olhos são purificadores. Porque quando a palavra fogo aparece na Bíblia, fogo simboliza a presença de Deus e fogo simboliza purificação. Jesus vê tudo
o que está dentro do nosso coração. E ele vem com seu exército poderoso para julgar os pensamentos e os corações humanos. Ele não vem só julgar nossas ações, mas também nossas motivações, os motivos pelas quais nós fazemos as coisas ou deixamos de fazer. Nessa última batalha, no versículo 3, João fala assim, que Jesus está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a palavra de Deus. Todos irão lembrar do sacrifício de Jesus. Sangue aqui simboliza isso. Foi com derramamento de sangue que Jesus foi morto na cruz. E o sangue nos purifica, o sangue nos liberta. O sangue de Cristo nos redime. E ele vai vir com um manto tingido de sangue. E fala que o nome dele é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, segundo o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47 até o versículo 49, que a palavra de Deus será o juiz no último dia. Então, Cristo vai usar a palavra de Deus para julgar cada um de nós. Que bom que nós temos uma Bíblia, não? Que bom que nós podemos ler a Bíblia hoje livremente. A Bíblia é verdadeira. A Bíblia é digna de confiança. A Bíblia é a luz que clareia nosso caminhar, o nosso andar, o nosso viver. E é interessante, porque antes de morrer na cruz, Jesus já tinha advertido e alertado os seus discípulos sobre a segunda vinda dele ao mundo. No Novo Testamento e também em toda a Bíblia, a segunda vinda de Jesus, ela é um assunto muito mais falado do que a primeira vinda. Vamos ler Marcos capítulo 13, versículo 26 e 27. Marcos capítulo 13, versículo 26 e 27. Esse é Jesus falando no grande sermão profético dele. Ele fala dos sinais do fim dos tempos. No versículo 26, a Bíblia diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Vamos ler uma outra escritura que fala da segunda vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 ao 18. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com essas palavras. É interessante que a Bíblia fala que Jesus vai vir com poder e grande glória para salvar todos que esperam a vinda dele com amor. Eu fiquei pensando sobre como está meu amor por Deus hoje.
Como anda a temperatura do nosso amor? Ele está aquecido ou ele está esfriando? É algo para a gente pensar. E na segunda vinda de Jesus, a Bíblia relata que o último inimigo a ser vencido será a morte. E todos aqueles que morreram com Cristo irão ressuscitar e serão arrebatados por Ele para encontrar com eles no céu. Eu não sei se você já pensou numa cena dessa. Imagina o mundo inteiro vendo esse evento. Vai ser um dia poderoso. Será que estamos com fé hoje? Estamos perseverando em Cristo? Acreditamos mesmo que Ele vai voltar com esse poder e com essa glória? E o Paulo diz que a gente deve consolar uns aos outros com essa boa notícia, por meio dessa promessa. Existe uma promessa e Deus é um Deus que cumpre promessas, irmãos e amigos, de que a história não está à deriva. A história teve um início, a história tem um meio e a história terá um fim. E cada um de nós é um personagem nessa história. Estamos lutando, batalhando, guerreando pelo reino de Deus. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, a Bíblia diz assim: em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia destaca a figura de Jesus como um rei poderoso. Na trilogia do filme Senhor dos Anéis, a última batalha para destruir o anel que simboliza o mal, todos querem ter o anel, tomar posse do anel. E todos aqueles que tomam posse dele, começa a despertar desejos nocivos em sua alma, em seu coração. Surge o orgulho, surge a avareza, a ganância. Esse filme é muito interessante. E a sociedade do anel se une para poder destruir esse anel que tinha esse poder de influência do mal. E eles reúnem seus exércitos para lutar contra Sauron, o grande destruidor, com seu exército de criaturas sombrias e destruidoras, que tem como único objetivo matar e destruir. Nós vamos assistir a cena desse filme, essa batalha. Preste atenção no que vai acontecer nessa cena. Coragem, Mary. Coragem por nossos amigos.
Alinhem-se, seus vermes, alinhem-se. Lanceiros à frente, arqueiros atrás. Helmer, leve sua companhia até o flanco esquerdo. Flanco pronto. Cameron, siga a bandeira do rei até o centro. Grimble, leve sua companhia para a direita depois de passarem a muralha. Adiante e não temam nada. Levantem-se, levantem-se, cavaleiros de Théoden. Lanças serão usadas, escudos serão partidos. Um dia de luta, um dia vermelho, antes que o sol nasça. Não importa o que aconteça, fique comigo. Vou cuidar de você. Vamos! Podem ir! Vão! Acabem com a ruína e com o fim do mundo! Morte! Morte! É uma das cenas mais emocionantes do filme. Um exército poderoso vindo para destruir a Sociedade do Anel. Mas a Sociedade do Anel tem um outro exército que marcha em direção ao inimigo Sauron. No versículo 17 de Apocalipse 19, vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Eu pensei nessa figura de um anjo. Você já parou para pensar nisso? De um anjo em pé no sol? Que imagem poderosa! Que tamanho é esse anjo? E é interessante que esse anjo clama em alta voz. Ele convoca todas as aves do céu para um banquete. E qual é o banquete
que essas aves iriam desfrutar? A carne daqueles que eram inimigos de Deus, que foram hostis ao Cordeiro, que não o amaram, que não o respeitaram, que não engrandeceram a Ele, que não o glorificaram. E aqui a Bíblia tem o cuidado de destacar todo tipo de pessoas. Reis, governantes, generais, todos, pequenos, grandes, livres e escravos. Olha, eu não sei você, mas essa cena mostra a seriedade com que Deus vai lidar com os seus inimigos no último dia, na última grande batalha. No versículo 20 e 21. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Aqui a Bíblia destaca a figura da besta. Tem duas bestas no livro do Apocalipse. Uma que sai da terra e a outra que sai do mar. Aqui fala, a gente pode perceber que uma besta simboliza o poder político e a outra besta o poder religioso, a religião falsa. Tudo que é religião falsa, todo falso cristianismo, todo falso cristão, todo falso profeta. E também fala das nações e de reis que lutaram contra Jesus, que lutaram para destruir o povo de Deus. Na história, olha, eu não sei se você sabe, mas a terra de Israel foi a terra mais invadida durante a história da humanidade. Muitos exércitos já invadiram essa terra para destruir essa terra, para destruir com os judeus. A gente vê na Bíblia vários reis marchando contra Jerusalém, contra Israel para destruí-lo. Ainda hoje Israel tem muitos inimigos. Ali onde Israel se situa, ao seu redor, todos os odeiam. Todos querem a sua destruição. Mas ninguém conseguiu e nunca vai conseguir. Porque Deus tem uma promessa com a nação de Israel. Com a descendência de Israel. Mas eu queria destacar aqui que nessa última grande batalha, lembra? A grande batalha entre o bem e o mal. Nós estamos travando essa batalha e ela está dentro do nosso coração. A batalha hoje é contra a imoralidade. A batalha hoje é contra a pornografia. A batalha hoje é contra o vício.
A batalha hoje é contra o egoísmo. A batalha hoje é contra a indiferença. A batalha que lutamos hoje são contra os inimigos poderosos que são invisíveis. Essa batalha não é uma batalha que podemos ver, mas ela é travada dentro de cada um de nós, lá nos porões da nossa alma. O que a gente percebe é que todos aqueles que são inimigos de Deus, a Bíblia fala que foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. O que João está querendo dizer é que o inferno é um lugar apavorante. Não existe Deus, não existe a paz, não existe o amor, não existe harmonia, não existe união. Tudo que é feio, desonroso, irá acontecer lá. E os inimigos de Deus serão lançados nesse lago de fogo. Ele quer mostrar a seriedade desse lugar. Irmãos e amigos, estamos em guerra hoje. E eu sei que existem duas forças agindo entre nós. Ou nós lutamos pelo lado do bem, ou nós nos entregamos ao mal. Essas forças, o objetivo delas é ganhar seu coração. Eu e você estamos envolvidos nessa batalha. Nós não podemos ficar indiferentes. Precisamos tomar uma posição. Quem vai nos influenciar? O bem que vem de Deus, de Cristo, ou o mal que vem do diabo, o pai da mentira, o destruidor? Este é o grande desafio do Apocalipse, que ele apresenta para nós. Hoje, cada um de nós precisamos tomar uma decisão urgente. Nessa antiga guerra entre o bem e o mal, qual será a sua decisão? De que lado você vai estar lutando? Vamos orar e agradecer a Deus. Querido Deus, estamos em guerra. E essa guerra não é visível aos olhos humanos. Estamos vivendo um período de incerteza, um período de apreensão, de dúvidas, de trevas sombrias. Mas ainda percebemos os raios de luz brilhando. E queremos, no meio dessa guerra, tomar a posição do lado do Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Mestre, nosso Criador, nosso Auxiliador, que intercede por nós. Conceda a cada um de nós, Pai, a capacidade de poder discernir qual é a sua vontade nesse período de hoje que estamos vivendo. Capacita cada um de nós, por meio do Espírito Santo, para que juntos como povo de Deus, possamos lutar as batalhas do reino, tendo Cristo como nosso Senhor, como nosso Rei e como nosso Salvador. Agradecemos em nome dele. Amém.
enfrentar desafios, resistir. É preciso coragem para prosseguir. Se existem barreiras para quem quer sonhar, porém estamos juntos para alcançar. Vi amigos à volta, dando o seu melhor, como se fossem anjos ao meu redor, unidos por acreditar em um sonho. Vi cada um lutando pra conquistar e enfim chegar até o final, pra gente se encontrar nos mais altos céus. Pois somos mais que vencedores, por saber que há algo mais, com o propósito da vida, o amor que há entre nós. Pois somos mais que vencedores e nunca estamos sós. Enfrentar desafios, resistir. É preciso coragem pra prosseguir. Sim, existem barreiras pra quem quer sonhar, porém estamos juntos pra alcançar. Unidos por acreditar em um sonho, vi cada um lutando pra conquistar e enfim chegar até o final, e a gente se encontrar nos mais altos céus. Pois somos mais que vencedores, por saber que há algo mais, com o propósito da vida e o amor que há entre nós. Somos mais que vencedores, por saber que há algo mais, com o propósito da vida e o amor que há entre nós. Pois somos mais que vencedores e nunca estamos sós. Amém, irmãos, obrigado. Amém, irmãos, obrigado por vocês estarem nos acompanhando da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você esteve. Que Deus abençoe você. Esperamos você novamente no próximo domingo, nos assistindo, que a gente possa poder levar para você todos os domingos o louvor, para que nunca percamos o desejo no coração de adorar e louvar o nosso Deus. Uma ótima tarde para todos vocês, um ótimo domingo, que Deus abençoe, até a próxima semana, se assim o Senhor permitir. Um abraço.